saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo vai falar de um assunto que eu gosto muito, é da fé. O quanto é importante na vida de quem crê em Jesus manter-se na fé. E que ele não veja nada que venha substituir a fé única, verdadeira no Senhor Jesus. Que nenhum ato religioso, que nenhuma prática religiosa, que nenhum modelo de culto religioso venha substituir a fé, a verdadeira fé no Senhor Jesus. E por isso eu vou mostrar uns textos nas Escrituras, e eu espero que você que tem tido muitos problemas para compreender isso, e às vezes entrando em conflito de fé, naquilo que é você crer em Jesus e naquilo que te fazem acreditar em muitas coisas. E você irá compreender isso dentro desse assunto que nós vamos entrar. Nós vamos ler um texto. Esse texto é em Hebreus, capítulo 1, verso 1, 2, correto? Eu vou ler. E depois você vai tirar suas conclusões. Eu vou deixar claro que o que eu estou lendo para você aqui não é Deus falando com você, tá bom? Não se engane com isso. Quem está falando com você aqui é Paulo. Paulo Fernandes. É quem está falando com você. Para você não me ouvir e depois achar que, olha, Deus falou comigo através do irmão Paulo. Não. Você só pode ouvir Deus através do Senhor Jesus, que ele é o único mediador, correto? É para deixar claro para você que o que eu estou te dando aqui é uma informação. Há muito tempo, verso 1, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Verso 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso você crer em Jesus e não substituir ele como o único mediador que você tem, não substituir ele por nenhum outro mediador? Antes de Jesus vir ao mundo, os homens, para ouvirem Deus, só ouviam através dos profetas. Deus falou de muitas formas e muitas maneiras, e eu li junto com você. Eu espero que você comece a entender o que eu estou dizendo. Mas houve algo maravilhoso, um acontecimento maravilhoso. Qual? Isso é informação que estou te dando. É que Deus enviou Jesus como seu único mediador para que você não precise de nenhum outro homem entre Deus e você. Deu para entender? Antigamente, e Paulo que escreveu isso, antigamente Deus falou muitas as vezes através dos profetas, mas hoje Deus tem falado através do seu Filho Jesus, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Não foi o pastor fulano que Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Quando diz as Escrituras que testemunha sobre Jesus, que também dá informação sobre Jesus, como mediador entre Deus e o homem, correto? Então, não pode ser o seu padre, o seu pai de santo, o seu rabino, o seu pastor. Não pode ser eles que sejam a boca de Deus na terra. Não pode. Ainda que eles digam que sim. Ainda que eles garantam que sim, mas não pode. Porque na antiga aliança, Deus fez isso. Usou homens, outros mediadores. Vindo a Jesus, Deus constituiu ele herdeiro de todas as coisas, porque para ele foi feito todas as coisas. Não é isso que está escrito lá em João? E por ele e para ele foram feitas todas as coisas? Então,
A quem Deus está direcionando? A Jesus. A quem ele fez herdeiro. Não foi o padre fulano. Deus não fez o padre, o pastor fulano, o pastor da sua igreja. Deus não fez ele herdeiro de todas as coisas. E Deus não fez o mundo por causa do seu pastor. Deu para entender que as escrituras apontam para Jesus como o único mediador entre Deus e o homem? E que essa coisa de dizer que Deus falou comigo através de pregação, isso é um engoldo. Isso não é verdadeiro. Deus fala com o homem através do seu filho Jesus. Porque ele é a palavra de Deus. Ele é o mediador. Lembra quando Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Quando Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, ele traz aquele entendimento de que ele é o bom pastor. E o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Não foi o pastor da sua igreja que deu a vida pelas ovelhas. Ah, o pastor está suando, trabalhando, pelas ovelhas eu estou dando a vida. Ah, para com isso. Para de bobagem. Para de acreditar nessas bobagens. O que morreu na cruz foi o Cristo vivo e ressuscitou. Esse é o seu pastor. É esse que deu a vida por você. É esse que fala com suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. É esse que media a voz entre Deus e o homem. E você ainda acha que é o seu rabino, que é o seu mediador? Você ainda acha que é o seu pastor através das pregações dele, que é o seu pastor? Ah, mas você vai chegar e dizer assim, mas Paulo, mas a fé vem do ouvir a palavra de Deus. É um truque que eles pegam esse texto, fragmenta fora de um contexto, como pretexto para dizer que Deus está falando através de pregações, através de mensagens. E eu vou mostrar para você aqui que não é verdadeiro o que eles estão dizendo. Eles mentem. Eles foram acostumados na mentira, se renderam à mentira e deram crédito à mentira. Por isso foram enganados e enganam. Eu vou buscar aqui para a gente ler juntos. Vamos lá. Livro de Romanos. Eu vou começar a ler Romanos 10. Começar do verso 1, tá bom? Eu vou ler. Você pode pegar a sua Bíblia depois, com o tempo. Você não precisa assistir esse vídeo todinho agora. Não, paciência. Você não precisa. Você está querendo conhecer a verdade para se libertar. Então o que eu estou fazendo aqui não é Deus falando com você. Eu estou te informando. Com essa informação, cabe a você a buscar a verdade. E aí você vai compreender que o único mediador entre Deus e você não é o seu pastor, através das pregações dele. Mas é Jesus falando direto com as suas ovelhas, pela qual Jesus deu a sua vida. Então vamos ler, eu vou ler junto com você. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Que maravilha. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Que a Jesus de Nazaré foi constituído como mediador entre Deus e o homem, sendo ele a palavra viva, falando direto ao teu coração. Por isso é que você pode guardar essa palavra viva no teu coração. Então, se você tem a Cristo e você crer em Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e você não precisa mais de pregação religiosa nenhuma. Você não precisa mais de ficar atrás de pregações bíblicas. Não. Você vai ler as Escrituras para conhecer, porque ela dá testemunho de Jesus, João 5,39, lembra lá? Então, elas dão testemunho de Jesus. Jesus até completa dizendo, por isso é que vocês não vêm a mim para serem salvos, porque vocês leem as Escrituras e pensam que nelas vocês têm a vida eterna, mas não, é elas que de mim dão testemunho. Então você passa a ler as Escrituras dão testemunho de Jesus como a palavra viva, e essa palavra viva agora está dentro do seu coração. Então você agora já não precisa mais de pregações de pastor, de padre, de pai de santo, de médico, de rabino, de apóstolo, de ninguém. Era isso que Paulo queria dizer, era isso que Paulo e os discípulos faziam. Eles davam informação sobre Jesus, que antigamente precisava de homens como mediadores, mas agora Deus fala através do seu Filho, não precisa de mediadores. Então Pedro, Paulo e João, quando eles usavam a palavra pregar, não era para mediar. Olha, Deus está falando contigo, irmão. Eu vou ler um texto bíblico aqui e, digamos, eu pego um texto, Deus está falando com Davi, aí eu, religioso, pego esse texto e atribuo a você.
Isso é colocando palavras na boca de Deus. Isso é falsificando a palavra de Deus. Deu para entender? Então, deixa que quando você tem a Jesus na sua vida, a partir desse momento você não precisa de homem algum para falar que é Deus falando com você. Lembra que João escreveu sobre isso? Filhinhos, por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós, e é verdadeira, e não mente, para que ninguém precise vos ensinar, porque ele sabe todas as coisas. Que maravilha, né? Então vamos lá. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. É Jesus. Então você anuncia Jesus, você leva Jesus ao homem, dá informação ao homem, isso é levar boas novas ao homem, e a pessoa daquele momento que crê no Senhor Jesus, ele agora passa a ser portador da palavra de Deus viva em seu coração, que é Jesus. Verso 9, Hebreus 10, verso 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é maravilhoso? Você já imaginou? Se, a saber que com tua boca confessares a Jesus, olha que coisa linda, meu Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você é salvo não porque os teus líderes religiosos levam você a ficar ouvindo as pregações dele como se fosse Deus falando. Você é salvo não pelos ritos, que você se tornou um dependente desses ritos religiosos para ter vida espiritual. Não, você só será salvo se em teu coração você crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você quer mais o quê? Além disso, para ser salvo, você quer mais o quê? Precisa a sua igreja lhe dar uma mãozinha a Jesus para te salvar? Os ritos da tua igreja, as obrigações que você tem da sua igreja, para sustentar a sua igreja, os seus líderes e suas doutrinas. Vê quanto sacrifício você faz. Vê quanto sofrimento. Sabe aquele sofrimento escravo que você está cantando e carregando pedra nas costas? E achando que está feliz? Quando se cria assim no cativeiro, quando se cria na escravidão, é assim, as pessoas morrem cantando. As pessoas sofrem cantando e não se dão conta que poderiam ser livres em Cristo Jesus, para se alegrar sem o fardo religioso, que o fardo de Jesus é leve e suave. Vamos ver mais aqui, verso 10, Hebreus 10, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é maravilhoso? Olha o que eu estou fazendo aqui com você, por exemplo. É dando testemunho da salvação que Jesus me deu. Se sou justificado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. E eu confirmo a morte e ressurreição de Jesus em meu coração. Viu que maravilha? Não custa nada, é de graça. É de graça. Será que esse é o maior problema? Por ser de graça? Por ser unicamente pela fé no Senhor Jesus? Que muitos não querem isso? Querem os líderes religiosos, os fados das igrejas e as pregações desses supostos mediadores entre Deus e você? Será que é isso? Esse é o problema? Porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eita! Sua igreja, hein? Que diz que é a única, hein? Sua igreja é que tem a revelação, né? Para a última hora, né? E agora você se depara com a fé que Deus planta no seu coração, né? Que a fé é um dom maravilhoso de Deus. É o único meio de graça pela qual um pode ser salvo, é a fé. E você quer desperdiçar isso, trocar isso pelas ordenanças, obrigações que os seus pastores impõem sobre você? Vamos lá. Verso 14. É Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? É difícil, né? Invocar a Deus se você não crê. E como crerão naquele de quem não ouviram, né? Mas agora, você está ouvindo agora. Essa é a obrigação nossa. Dizer ao mundo que Jesus está vivo, que Jesus é o Filho do Deus vivo,
que ele é o mediador entre Deus e o homem. Isso é só informação. Isso não estou te formando, eu estou te informando. E cabe a você escolher, você crê ou você não crê. A escolha é sua. Mas ao menos você está ouvindo de alguém que crê, falando que Jesus está vivo, que a palavra vive em seu coração. E se você quiser viver isso, creia de todo o teu coração que a palavra de Deus vive em sua vida e nunca mais terá sede. Lembra que Jesus disse, a água que eu lhe der, nunca mais terá sede? Não desperdice isso, meu irmão. Vamos ver. E como ouvirão se não há quem pregue? Né? A obrigação nossa é pregar. Mas pregar o quê? Pregar textos bíblicos e fazer disso palavra de Deus na vida dos outros? Tomando o lugar de Jesus? Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso cometer crimes. Isso é um crime. Paulo chamava isso, sabe como? De falsificadores das escrituras. Que de um texto bíblico, ele faz novos textos bíblicos. Depende da revelação, da interpretação que ele disser que é Deus falando. É como se fossem novas bíblias, novos textos. Às vezes, em uma pregação, um texto bíblico se transforma em 30, 40 textos diferentes. Porque ele vai pegar o texto, fragmentar fora de um contexto, usando como um pretexto para dizer que é Deus falando com você. E você vai seguir achando que está seguindo a Deus, mas na verdade está seguindo ao homem, está seguindo ao seu líder religioso, que aprendeu a fazer isso muito bem. Você acha que eu não sei fazer essas coisas? Você acha que eu não aprendi a fazer isso? Por que você acha que eu não uso isso? Porque eu sei que isso é safadeza, isso é mentira. Isso é dar lugar ao pai da mentira. O que eu estou fazendo com você aqui, não estou pregando para você. Eu estou informando a você. Quando Paulo fala nessa pregação aí, Paulo está informando. É informação. Vamos ver? Você vai ver. E como pregarão se não forem enviados? Às vezes pessoas tentam me calar, mas eu sou convocado para essa batalha. Eu cumpro ordens. Não é para mim desistir. Eu faço o que o meu Senhor me manda. E eu amo fazer o que faço. Adoro fazer essas coisas, mesmo com lágrimas e dores, mesmo com sofrimento. E a obrigação de soldado é cumprir ordens. Eu cumpro ordens de Jesus. Eu não cumpro ordens de homens. Eu não cumpro ordens de líderes religiosos. Correto? Como, pois, invocarão naquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegria e novas alegrias, alegres, novas e boas coisas. Quão felizes os pés daquele que anuncia boas coisas. Anunciar aqui não é esse modelo de pegar a Bíblia, fazer pregações e dizer, abraço, irmão, que é Deus falando com você, irmão. É a tua hora. Não, nanina, não. Os pés que anunciam as boas novas é como um carteiro que traz uma mensagem e ele não tem o direito de violar a mensagem. Ele entrega a mensagem e a mensagem é Cristo. Eu quero dizer para você que Jesus é o mediador entre Deus e o homem e você só deve ouvir a palavra de Cristo, não a minha palavra. Então eu estou anunciando para você que Jesus é a palavra de Deus e ele está vivo em seu coração. E se você crer, você nunca mais vai depender de pregações de mais ninguém nesse mundo. Nunca mais. Porque você agora vai tomar direto da fonte das águas vivas, dado por Jesus. E você, em vez de ficar indo buscar água nesses ambientes religiosos, você será transformado agora em fonte que jorra para a vida eterna. Lembra quando Jesus disse, a água que eu te der, lhe fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas a água que você está bebendo desses líderes religiosos através das pregações deles, que é formando o caráter religioso em vocês, por isso que nunca matam a sede, por isso estão sempre atrás deles, dependente deles, para ouvir eles. É triste, né? Mas Jesus quer te libertar. O verso 17, deixa eu ver. De sorte, eu li, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Lembra quando Jesus diz assim, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar? As palavras de Jesus.
Então você siga a Jesus. O Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Você tem a unção do Santo na tua vida, que é o Senhor Jesus. Que é para você não precisar ninguém ser teu guia religioso, teu guia espiritual. Porque você agora não tem outro mediador a não ser o Senhor Jesus, entre Jesus e você. E tudo que você pode fazer daqui para frente não é aliciar nenhum a ser um religioso, mas é anunciar que Jesus é a palavra viva de Deus. Porque de sorte, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não pense em você, que você ficar ouvindo mensagens se torna um homem de fé. Esquece isso. É o contrário. Que você ouve hoje tem que ir atrás dele de novo para ouvir ele de novo. E se você ouvir a palavra de Deus dentro do teu coração, como é, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, aguardei a Jesus, luz para os meus pés é a tua palavra. E Jesus diz isso, o que é? Eu sou a luz do mundo. Então Jesus é a palavra que alumia a vida de todo aquele que crê. Então se você crer no Senhor Jesus como a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, certamente a sua fé será cada dia mais avivada. Cada dia você vai mais crer na salvação do Senhor Jesus. É bem diferente da fé aplicada nas religiões e igrejas, né? Cada dia você crer mais no que eles inventam. Cada dia você crer mais nas pregações deles. E cada vez que você crer mais neles, no que eles dizem e no que eles criam para vocês terem crenças, menos fé em Jesus você tem. Mais fraco você fica. Você nunca está fortalecido, na verdade, no Senhor Jesus. É por isso que a maioria, quando perde a igreja, bum! Entra em um atrito com a igreja, a vida vira um inferno. Mas quando você está com Cristo, não tem essa de vida virar o inferno. Pelo contrário, o viver é lucro e morrer é Cristo. Em Cristo é morrendo que vivemos. No sistema religioso, você precisa de ir lá para estar vivo, para se sentir vivo. Porque se tirar essas crenças, se tirar essa fé ligada a essas crenças, a casa na areia desaba. E aí a vida leva, a enxurrada leva, acabou. Então se você ter Jesus como a palavra de Deus viva no seu coração, ouvindo ele, como ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, antes não seguirão estranho, porque você sabe que é estranho, né? O sujeito vai na igreja, não sabe nem o sobrenome do pastor, não sabe o sobrenome do padre, não sabe de quem ele é filho, não sabe de quem ele é pai, não sabe nem quem é ele. Por isso que há muitas frustrações e muitas decepções. E aí o que acontece? Um belo dia você descobre que o camarada era o cão chupando manga. E ele era o pão que o diabo amassou. E muitos estão sendo aí. Da sopa. Da sopa. É uma linguagem, a força de linguagem. Dá lugar para você ver. Conheça. Tente conhecer quem são eles. De verdade. De verdade. E você vai se libertar. Porque aí você vai buscar agora Jesus. A sua fé agora está renovada em Jesus. Na palavra de Deus. Aí eles vão dizer, mas você tem que ouvir a pregação nossa. Para quê? Para que serve? Só serve para tornar você mais ainda dependente deles. Porque eles trazem uma novidade na igreja hoje, usam um texto bíblico, cria-se aquela mensagem, chora. No outro dia tem que buscar de novo, porque aquela já queimou igual palha. Então você só precisa de ter Jesus com a palavra viva de Deus na sua vida. Amém? Eu espero que essa informação que eu estou te dando, você possa buscar a verdade e a verdade vai te libertar. Com a paz do Senhor Jesus.